Fala, nação rubro-negra, aqui é o Lino Rubro Negro. Vim aqui para trazer algumas notícias do Flamengo para vocês. E antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevem no canal, ative o sininho e deixe o seu like, né? Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal Lino Rubro Negro. Então dá essa força para o canal e vamos começar a falar das notícias do Flamengo, né? Pedro e Arrascaeta buscam um ritmo para a final da Libertadores, né? Pedro e Arrascaeta buscam um ritmo para a final da Libertadores. O Flamengo muito provavelmente encarará o Grêmio amanhã com o time reserva, já preservando as principais estrelas para a final da Libertadores. Porém, há dois jogadores que devem ganhar alguns minutos em Porto Alegre e pode mexer na prancheta de Renato Gaúcho, né? Então, com isso, no jogo de amanhã contra o Grêmio, provavelmente o Flamengo vai jogar com time reserva. No jogo de amanhã contra o Grêmio, provavelmente o Flamengo vai jogar com time reserva, né? Com time reserva. Mas dois jogadores, né, importante pode estar no jogo de amanhã para ganhar alguns minutos, né, para ganhar alguns minutos em Porto Alegre para o jogo da final, da grande final da Libertadores, né? O primeiro deles é Arrascaeta. Arrascaeta jogou 20 minutos finais da vitória por 2-1 sobre o Internacional. Recuperando-se de lesão, o uruguai estava ausente do time há mais de 40 dias e o planejamento previa o retorno apenas para a final da Libertadores. Caso Arrascaeta se apresente sem dores para a partida e consiga manter o ritmo sem risco de desgaste, ele pode brigar pela vaga com Michael ou ser uma arma para o segundo tempo, né? Então, caso o Arrascaeta se apresente sem dores para a partida, né, contra o Grêmio e consiga manter o ritmo sem risco de desgaste, ele pode brigar pela vaga, né, pela vaga com o Michael na Libertadores, né? Na Libertadores ele pode brigar com o Michael, né, por uma vaga na equipe titular. Então, com isso, o Renato Gaúcho deve estar com alguma dúvida, com um ponto de interrogação ali na cabeça dele. Ou se ele começa lá no jogo da Libertadores, o Renato Gaúcho pode estar pensando, ou ele começa com o Michael no primeiro tempo e usa a Arrascaeta e coloca a Arrascaeta no segundo tempo, ou se começa com a Arrascaeta no primeiro tempo e no segundo tempo ele lança Michael, né? O Renato Gaúcho pode estar com essa dúvida na cabeça, né? O outro retorno possível é o Pedro. Ontem Pedro fez o seu primeiro treino coletivo após se recuperar de uma artroscopia no joelho. No caso do Pedro, a possibilidade de uma vaga no time titular, em Montevidéu é remota, dado que Gabigol está bem e em boa fase. Contudo, também pode ser uma carta para os momentos da partida. Se o Pedro estiver em condições, com isso da partida, se estiver em condições. Então, se Pedro estiver em condições, Pedro amanhã pode entrar para ganhar alguns minutos, para ganhar ritmo, para o jogo, né, da grande final da Libertadores, né? Com isso, a Arrascaeta pode estar a campo amanhã no jogo contra o Grêmio para ganhar ritmo. Com isso, a Arrascaeta pode estar a campo contra o Grêmio para ganhar ritmo de jogo, né? A Arrascaeta pode estar a campo amanhã no jogo contra o Grêmio
Agora vai depender do Renato Gaúcho, se o Renato Gaúcho vai colocar ele logo para começar jogando, ou se vai usar ele para ganhar alguns minutos, né, no decorrer, no andamento do segundo tempo, né? Vamos ver como é que o Renato Gaúcho vai colocar o Arrascaeta amanhã no jogo contra o Grêmio. Na minha opinião, eu não usaria Arrascaeta, não colocaria o Arrascaeta amanhã no jogo contra o Grêmio, não. Eu deixaria ele, preservava ele, né, para o jogo contra o Palmeiras, mas vai depender ali do Renato Gaúcho, né? Agora, o Pedro. Pedro também pode estar a campo contra o Grêmio, vai depender das condições do Pedro, né? Vai depender das condições do Pedro, se o Pedro estiver bem. Pedro que treinou ontem, só teve um treino, treinou ontem, se estava se recuperando da cirurgia que ele fez. Então ele treinou ontem. Então com isso vai depender das condições do Pedro. Se ele estiver bem, ele pode estar a campo amanhã no jogo contra o Grêmio, né? Pode entrar ali no segundo tempo, né, também para ganhar alguns minutos, né, para ganhar ritmo para o jogo da grande final da Libertadores. Bruno Henrique que também pode estar a campo amanhã contra o Grêmio, né? Bruno Henrique que pode aparecer no jogo de amanhã contra o Grêmio também. Bruno Henrique que também que pode estar a campo. Tá bem, Bruno Henrique, tá bem, né? Não tá sentindo nada. Então Bruno Henrique amanhã pode aparecer no jogo, pode estar a campo no jogo contra o Grêmio, né? Vamos para a próxima notícias do Flamengo, né? Bruno Henrique pode estar a campo amanhã no jogo contra o Grêmio. Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Renato Gaúcho faz pedido especial à diretoria do Flamengo à véspera de final da Libertadores, né? Equipe rubro-negra entra em ação pela Libertadores no próximo sábado, dia 27, mas ainda tem um jogo a cumprir pelo Brasileirão. Antes de embarcar para Montevidéu visando a decisão da Copa Libertadores, o Flamengo encara o Grêmio nesta terça-feira, em Porto Alegre. Nos bastidores, o clube carioca já vem se mobilizando intensamente para organizar toda a logística que terá no país vizinho, inclusive enviando um supervisor para ajustar os últimos detalhes, né? De acordo com o Lance, o técnico Renato Gaúcho fez um pedido especial à diretoria do Flamengo. O desejo do treinador é chegar o mais cedo possível em Montevidéu, palco da final da Libertadores, visando ter mais tempo para se ambientar e intensificar a recuperação de jogadores como Pedro e Bruno Henrique, né? Em sua chegada ao Uruguai, o Flamengo contará com o apoio do Peñarol, que será parceiro do clube rubro-negro, cedendo, por exemplo, o estádio Campeón del Siglo para ser palco de treinamento do Flamengo. Além disso, o estreitamento de laços entre os dois clubes sugerido pela Conmebol permitiu com que o Flamengo fizesse um acordo para a utilização de equipamento da academia do Peñarol. Então, com isso, o Renato Gaúcho está pedindo, né? Com isso, o Renato Gaúcho está pedindo à diretoria do Flamengo para que o Flamengo chegue cedo lá, chegue mais cedo possível lá em Montevidéu, né, visando ter mais tempo para se ambientar, para os jogadores se ambientar lá ao local, né,
e intensificar a recuperação, né? Intensificar a recuperação de Bruno Henrique e do Pedro, né? E até do Arrascaeta também. Então, Renato Gaúcho fazendo um pedido, e é um pedido muito importante para a diretoria do Flamengo, né? Visando, né, a preparação de recuperar os jogadores e para que os jogadores se ambientem lá no Uruguai para chegar forte na final da Libertadores, né? Então, Renato Gaúcho fazendo pedido para a diretoria do Flamengo, né? Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Arrascaeta quer renovar e Flamengo vai concluir a negociação. Arrascaeta está decidido a continuar no Flamengo e avança com os detalhes finais da renovação contratual. O meia atacante uruguaio já repassou a informação à diretoria que vai acelerar e concluir as conversas assim que a temporada acabar, visto que hoje o grande foco está na disputa da final da Libertadores, né, contra o Palmeiras. O atual contrato do camisa 14 rubro-negro, que chegou a sofrer mudanças burocráticas em janeiro deste ano, é válido até dezembro de 2023. Os dirigentes do clube carioca trabalham há semanas para aumentar o vínculo até 2026 com a Arrascaeta, né? Com direito a reajuste salarial e inclusão de bônus por metas atingidas. Então, com isso, o Flamengo com isso, os dirigentes do Flamengo trabalham a semana para aumentar o vínculo até 2026 com a Arrascaeta, com direito a reajuste salarial e inclusão de bônus por metas atingidas, né? Aos 27 anos, a Arrascaeta está feliz no Flamengo, onde é ídolo indiscutível, valoriza constantemente a proximidade com o Uruguai e, sobretudo, já não vislumbra como antes uma transferência para o exterior, onde nos últimos anos foi alvo de vários interessados, como Aston Villa da Inglaterra, Milan da Itália e também Al Nassr da Arábia Saudita. Neste momento, a compra dos restantes 25% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao Defensor Sporting do Uruguai, não está em equação nos bastidores do rubro-negro, que, vale lembrar, nunca cogitou uma venda abaixo dos 20 milhões de euros. A questão com o clube uruguaio, inclusive, já foi alvo recente de polêmica. O Flamengo investiu 18 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos de Arrascaeta, 13 milhões por 50% do Cruzeiro e 5 milhões por 25% do Defensor Sporting. Então o Flamengo, né, vai ali renovar com a Arrascaeta, né? Só falta ali o Flamengo comprar 25% dos direitos, né? Dos direitos ali do defensor, né? Então, o Flamengo o dirigente do clube carioca trabalha a semana para aumentar o vínculo até 2026. Então, a renovação do Flamengo com a Arrascaeta está perto de se concretizar e o vínculo vai até 2026, né, 2026 com direito a reajuste salarial e inclusão de bônus por metas atingidas, né?
Então com isso o Flamengo só está esperando essa final, né? Essa final da Libertadores, né? Essa final da Libertadores. E se o Flamengo for pro Mundial, é claro que eles vão esperar também mais, mas o Flamengo vai renovar com a Arrascaeta e vai aumentar o vínculo com a Arrascaeta até 2026. O contrato dele é até 2023, então o Flamengo vai renovar com a Arrascaeta e vai aumentar o vínculo do Arrascaeta até 2026. Então o Flamengo perto da renovação com a Arrascaeta, né? Perto da renovação com a Arrascaeta. E vamos para a próxima notícias do Flamengo, né? Vamos para a próxima notícias do Flamengo. Marco Braz detona a arbitragem do jogo do Flamengo. Marco Braz ficou pistola, hein? Marco Braz detona a arbitragem do jogo do Flamengo. Mesmo com a vitória por 2-1 sobre o Internacional no último sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Flamengo saiu da partida na bronca com a arbitragem do Brasil. Saiu na bronca. Eu vou voltar aqui que eu... Mesmo com a vitória por 2-1 sobre o Internacional no último sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Flamengo saiu da partida na bronca com a arbitragem do brasiliense Sávio Pereira Sampaio. Além do VAR, Wagner Paranaense. O clube ficou na bronca pela não marcação de um pênalti de Moisés em cima de Everton Ribeiro, aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava em 2-0. Aí aqui o Marco Braz fala, aqui comentou o treinador Renato Gaúcho, o Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem, claríssimo. Todo mundo viu, no mais ele se comportou bem. Só acho que o VAR poderia ter chamado o árbitro no lance do Everton Ribeiro. Olha o que o Renato Gaúcho falou. O Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem, claríssimo. Todo mundo viu. No mais, ele se comportou bem. Só acho que o VAR poderia ter chamado o árbitro no lance do Everton Ribeiro. O Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem, claríssimo. E ele falou certo, ele falou uma verdade ali. O Flamengo não está disputando o título por causa de muitos erros de arbitragem nos jogos do Flamengo, prejudicando o Flamengo. Se não fosse isso, hoje o Flamengo estaria brigando com o Atlético Mineiro lado a lado. As arbitragens nesse Campeonato Brasileiro prejudicou e muito o Flamengo. Né? Mas aqui o Renato Gaúcho comenta, o Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem, claríssimo. Todo mundo viu, no mais ele se comportou bem. Só acho que o VAR poderia ter chamado o árbitro no lance do Everton Ribeiro. Ali no lance do pênalti, em cima do Everton Ribeiro, o VAR não chamou, né? Mas no lance do gol impedido do Kennedy, que estava impedido, o VAR chamou. Mas é brincadeira, né? Após 33 jogos, o Flamengo está em segundo lugar, somando 66 pontos.
enquanto o Atlético Mineiro líder tem 74 pontos. Para o vice-presidente Marco Braz, a tecnologia do árbitro de vídeo foi esculachada, assim como aconteceu em outras partidas, Cuiabá, Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Para o vice-presidente Marco Braz, a tecnologia do árbitro de vídeo foi esculachada, assim como aconteceu em outras partidas, Cuiabá, Atlético Paranaense e Chapecoense. Eu vou falar mais uma vez. Olha aqui, ó. Para o vice-presidente Marco Braz, a tecnologia do árbitro de vídeo foi esculachada, assim como aconteceu em outras partidas, Cuiabá, Atlético Paranaense e Chapecoense. Olha o que o Marco Braz fala em seu Twitter. Segue assim: que vergonha, a tecnologia está sendo esculachada, desabafou o Marco Braz. Aí ele fala, segue assim, que vergonha, a tecnologia está sendo esculachada. E está sendo esculachada, e poderia ser falado mais ainda. Que vergonha, é o que eu falo, minha gente. Esse campeonato brasileiro foi uma vergonha. O Flamengo foi prejudicado no jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Atlético Paranaense e no jogo contra a Chapecoense. É o que eu falo. O Flamengo foi prejudicado no jogo contra o Cuiabá, pênalti em cima do Vitinho, no final do jogo, pênalti em cima do Vitinho, que o juiz não deu, e o VAR não chamou o juiz, né? E o VAR não chamou o juiz. Se o VAR tivesse chamado o juiz, se o juiz tivesse feito certo, o Flamengo venceria aquela partida. E hoje, venceria aquela partida, o Flamengo está com 66 e iria para 69 pontos. Flamengo e Atlético Paranaense. Atacante do Atlético Paranaense agrediu Léo Pereira. O juiz chegou a expulsar o jogador do Atlético Paranaense. Chegou a expulsar o atacante do Atlético Paranaense. Mas o VAR chamou. Ali o VAR funciona. Nesse lance o VAR funciona. Né? Nesse lance o VAR funciona, aí o VAR chamou o juiz olhou a telinha, não sei o que foi falado lá, aí chegou, pegou, voltou com cartão amarelo. E ali prejudicou o Flamengo. Se o juiz ali tivesse feito o correto, se o juiz tivesse feito o correto de ter expulsado, porque o atacante do Atlético Paranaense agrediu o Léo Pereira, era lance para expulsão, e o juiz não expulsou. Se o juiz tivesse feito o correto de ter expulsado o atacante do Atlético Paranaense, ali o Flamengo ganhava. O Flamengo estava ganhando de 2-0 até nesse lance aí. Se o juiz tivesse feito o correto de ter expulsado o atacante do Atlético Paranaense, o Flamengo venceria. E o Flamengo vinha a ficar com 72 pontos. E no jogo da Chapecoense, dois erros grotescos. Volto a falar, 2 erros grotescos o Flamengo teve, que o juiz prejudicou o Flamengo. Pênalti em cima do Gabigol, do goleiro em cima do Gabigol, dentro da área. Pênalti. O VAR não chamou e o juiz não deu. O VAR não chamou o juiz para olhar o lance e o juiz não deu o pênalti. E
O impedimento que a bandeirinha levantou a bandeira, sendo que o Gabigol saiu do campo de defesa do Flamengo e tinha os jogadores da Chapecoense dando condições para Gabigol. Gabigol não estava impedido. Gabigol não estava impedido. Gabigol ia ficar cara a cara com o goleiro, iria fazer o gol. A bandeirinha levantou a bandeira. Então o Flamengo contra a Chapecoense foi totalmente prejudicado. O Flamengo ali sairia com a vitória se o juiz marcasse o pênalti. Se o juiz marcasse o pênalti e não desse impedimento no lance do Gabigol. O Flamengo sairia com a vitória e hoje o Flamengo estaria com 75 pontos. Hoje o Flamengo estaria com 75 pontos e o Atlético Mineiro estaria com 74, a um ponto do Atlético Mineiro. O Flamengo estaria a um ponto na frente do Atlético Mineiro. Agora você vê, o Flamengo teve um pênalti claríssimo, não marcado no jogo contra o Internacional. O Flamengo teve um pênalti claríssimo, não marcado no jogo contra o Internacional. O jogador Moisés, o jogador Moisés empurrou o Everton Ribeiro dentro da área, pênalti claríssimo, e o juiz não marcou. No jogo do Atlético Mineiro e Juventude, Diego Costa se jogou e o juiz marcou. Nesse campeonato brasileiro, nos jogos do Atlético Mineiro, as arbitragens é uma coisa e nos jogos do Flamengo é outro. Atlético Mineiro foi beneficiado no jogo contra o Juventude. Isso é claro. O Atlético Mineiro, no jogo contra o Atlético Paranaense, fez um gol impedido, e o juiz deu gol. No jogo contra o Grêmio, o segundo gol do Atlético Mineiro, que o juiz marcou pênalti, antes da cobrança antes da bola bater na mão do jogador do Grêmio, foi a falta. O jogador do Atlético Mineiro estava colado na barreira do Grêmio, não respeitando um metro de distância, da barreira. Aí o Atlético Mineiro o jogador do Atlético Mineiro cobrou a falta, a bola bateu na mão do jogador do Grêmio, dentro da área. O juiz marcou pênalti. O VAR ali era para chamar o juiz, ou era para falar para o juiz o que aconteceu, e o juiz anular o pênalti. Mas o que aconteceu? O juiz deu pênalti, favorecendo o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo, nesse campeonato brasileiro, o Flamengo foi totalmente prejudicado. Então, nesse campeonato brasileiro, o Flamengo foi totalmente prejudicado. Aqui, ó, se não fosse os erros de arbitragem, o Flamengo estaria com 75 pontos. No jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Atlético Paranaense e no jogo da Chapecoense, minha gente. É que eu falo, esse campeonato brasileiro de 2021 foi uma vergonha. Esse campeonato brasileiro de 2021 foi mais sujo que puleiro de galinheiro. Esse campeonato brasileiro foi uma vergonha. Foi uma esculambação esse campeonato brasileiro, minha gente. Esse campeonato brasileiro foi uma esculambação. Fizeram de tudo para prejudicar o Flamengo. Minha gente. Vê quem não quer. O Flamengo estaria com 75 pontos se não fossem os erros de arbitragem nesse campeonato brasileiro, minha gente.
para um jogo do Atlético Mineiro, o critério da arbitragem é um. E no jogo do Flamengo, o critério de arbitragem é outro. Pênalti que não foi, o juiz marcou para o Atlético Mineiro. Se ele não tivesse dado aquele pênalti, que não foi, o jogo do Atlético Mineiro e Juventude ficaria de 0-0. Só fez aquele segundo gol porque o Juventude abriu, tentou fazer o primeiro, tentou empatar. Só que saiu tudo, deixou espaço para o Atlético Mineiro. Aí que o Atlético Mineiro conseguiu achar um buraco lá para fazer o gol. Agora, se o juiz não tivesse marcado o pênalti, o jogo ficaria 0-0. Juventude foi totalmente prejudicado. E esse ponto pode fazer a diferença para o Juventude cair para a segunda divisão. E esse ponto no jogo do Atlético Mineiro, que o Juventude perdeu, pode fazer o Juventude cair para a segunda divisão. Brincadeira um negócio desse? Para você ver como é que é o Campeonato Brasileiro de 2021. Para você ver como é que foi o Campeonato Brasileiro de 2021. Uma vergonha. Uma esculhambação. Uma vergonha esse Campeonato Brasileiro. Ah, ganhou. O Atlético Mineiro ganhou. Ganhou, né? Mas, quando receber a taça, tem que cortar na metade para dar para a arbitragem e dar para a CBF. Fizeram de tudo para o Flamengo não ser campeão, porque o Flamengo seria campeão em 2019, 2020, em 2021. O Flamengo iria ser tricampeão. Se não fosse os erros da arbitragem, o Flamengo estaria ali lado a lado com o Atlético Mineiro. Se não fosse os erros de arbitragem, o Flamengo estaria lado a lado com o Atlético Mineiro, disputando pau a pau ali com o Atlético Mineiro. Mas fazer o quê? A CBF não deixou o Flamengo disputar o título brasileiro. A CBF não deixou o Flamengo disputar o título brasileiro, né? Mas tá valendo, né? Tá valendo. O Flamengo ali se preparando para a grande final da Libertadores. O Flamengo se preparando para a grande final da Libertadores. Fé em Deus que o Flamengo vai chegar, né? Vai chegar nesse dia 27, sábado, preparado. Vai jogar um grande futebol e vai sair vitorioso. Né? Vai sair vitorioso. E fé em Deus, vamos levantar a taça e o troféu do Tri da Libertadores, né? E vamos para o Mundial. Agora, o Atlético Mineiro quando gritar, é campeão, fala bem assim, ó, não esquece de cortar a metade da taça e levar para a arbitragem e para a CBF, não. Falou, nação rubro-negra, né? Vim aqui para trazer alguma notícia do Flamengo para vocês, né? Vim aqui levar a notícia do Flamengo para vocês. Peço a vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, se inscreve no canal, vem aqui no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, né? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.